O projeto ANA, Aprendizagem no Nível Adequado, foi adaptado para o Brasil a partir da metodologia Teaching at the Right Level e implementado em escolas públicas desde 2022, numa parceria entre a Motriz e a Elos Educacional. O projeto ajuda estudantes com baixo desempenho em língua portuguesa e matemática. Esta metodologia propõe a organização da turma em grupos conforme o nível de aprendizagem, com atividades específicas para cada um e oferece formação e acompanhamento para professores e equipes responsáveis pelo acompanhamento pedagógico. Cada ciclo dura cerca de 90 horas, com 3 avaliações para acompanhar o processo: inicial, intermediária e final. Até agora, o projeto já impactou 9.000 estudantes do 3º ao 9º ano em 13 redes de ensino, mostrando que é possível transformar a educação quando as atividades são planejadas para o nível de cada estudante. No episódio anterior, você conheceu um pouco dos impactos do projeto em Porto Velho, Rondônia, e neste episódio você irá conhecer a experiência de Itacoatiara, no Amazonas. Bem, durante a implementação desse projeto, a gente trabalhou em diferentes redes, em diferentes localidades do Brasil. Isso significa que a gente tem diferentes realidades, a gente precisa fazer os ajustes para essas localidades. Um dos exemplos é Itacoatiara, uma cidade que fica lá no Amazonas, na região norte, e que tem diferentes contextos e regionalidades, e para isso a gente adaptou desde o material inicial, para que eles pudessem ter elementos do seu entorno, elementos que fizessem sentido para eles durante as atividades avaliativas e na organização de todo aí o material que foi feito. Então, a gente busca sempre fazer essas adaptações para que cada contexto, cada território se sinta realmente representado e que sinta que esse projeto faz parte realmente do trabalho da rede, que não é um trabalho que vai vir de fora e que vai embora, mas que vai ser incorporado por essa rede e que vai ser implementado mesmo quando a gente estiver na segunda fase, que a gente vai se distanciando um pouco do trabalho e que a rede vai se apropriando mais. Então, em Itacoatiara nós estamos na fase 1, mas com certeza ainda tem muita coisa boa pela frente para acontecer aí nessa cidade. E que bom poder falar de uma experiência que eu estou participando como formador, que utiliza a metodologia do ANA, Aprendizagem em Nível Adequado, e que está acontecendo lá no município de Itacoatiara, no estado do Amazonas. Lá no município de Itacoatiara, o projeto se chama Puxirum de Aprendizagem. Puxirum, na linguagem tupi, significa ajuda mútua, mutirão. Então faz todo sentido no contexto deste município. E que é um município que tem realidades bastante diversas em relação às escolas. Ele conta com escolas urbanas e conta com escolas rurais. Né? Para você ter uma ideia, por exemplo, a gente chegar do centro da cidade para algumas escolas rurais, de transporte, né, de veículo, de carro, por exemplo, a gente demora 3 horas para chegar. Algumas são é necessário a gente utilizar lanchas, né? Cerca de 1h30 de viagem para chegar lá, e os estudantes também vivem em comunidades ribeirinhas e utilizam embarcações para chegarem nas escolas, né? Neste período de estiagem que a gente está vivendo, alguns inclusive estão enfrentando dificuldades para chegar. Então é bastante desafiador, são realidades bastante diversas e bastante desafiadoras, eu posso dizer para você. Mas é muito interessante porque a gente percebe ao longo do projeto que os resultados acontecem. Né? E acontecem à medida que a gente percebe engajamento. Né? Engajamento dos professores nas formações presenciais que a gente oferece, nas formações virtuais, né? Nos encontros que a gente realiza, nos plantões de dúvidas que a gente faz para esclarecer dúvidas que eles têm em relação a estratégias, planejamentos, né? E no contato permanente que a gente tem com esses educadores, com esses professores e coordenadores pedagógicos, né? O Puxirum é assim um programa, um projeto que ele veio com foco na formação do professor. Porque não adianta nós termos projetos mirabolantes, projetos excelentes, maravilhosos, se não tivermos o professor formado, preparado para levar lá na ponta, que são os alunos, né, essa formação.
E a metodologia também do projeto, que é uma metodologia prática, onde o aluno ele é o protagonista do conhecimento dele, ele produz o conhecimento. O aluno, então, ele está sendo trabalhado de acordo com o nível dele. As atividades são direcionadas para cada nível, só assim ele vai avançando do nível que ele se encontra para o nível seguinte. Porque antes nós trabalhávamos com o aluno, chegava, o aluno não sabe ler. E o que você está dando para ele de atividade? Leitura. Mas a leitura não está no nível dele, ele não vai evoluir. E com o Puxirum, não. Nós temos todos os níveis, né? Começando da letra até o último nível, cada um com atividade direcionada. Então, realmente o Puxirum ele veio num momento muito oportuno, onde nós temos as sequelas da pandemia, e veio assim, de uma forma assim, impressionante para os nossos alunos. Nós estamos muito felizes com esse projeto. A implementação do projeto, ela envolve duas etapas muito distintas. A primeira etapa, que a gente chama de fase 1, é a fase da formação inicial dos professores que vão implementar a metodologia, de uma formação para os coordenadores pedagógicos, para que eles também possam contribuir e acompanhar o desenvolvimento do trabalho pedagógico dos professores lá na escola. A formação inicial também é oferecida para as equipes técnicas que vão acompanhar o projeto, mas ela ainda fica muito sob a responsabilidade do formador ELOS, né, da ELOS. Então, durante essa primeira fase, nós vamos iniciando uma transferência da metodologia para a rede, porque o grande objetivo é que esse projeto deixe de ser um projeto e que ele tenha uma perenidade na rede, que esse projeto ele se transforme numa política pública de atendimento. Então, a fase 1, ela fica sob responsabilidade da ELOS, no sentido de fazer a formação inicial dos professores, coordenadores pedagógicos e equipe técnica de acompanhamento, as visitas de acompanhamento, que também são organizadas ao longo do semestre de implementação, onde o formador da ELOS, junto com os técnicos da secretaria, vão às escolas fazer uma observação de aula, analisar a documentação pedagógica junto com o professor, discutir sobre as escolhas didáticas que ele tem feito, sobre o planejamento das aulas. E esse é um movimento muito importante também de transferência de metodologia, porque a gente consegue envolver a equipe técnica, os coordenadores pedagógicos das escolas, os professores, né, nesse movimento, para entendendo cada vez mais quais são os processos de implementação do projeto. Bom, o projeto Puxirum, ele foi um divisor de águas, né? Para mim, como professora, foi muito importante participar do projeto desde a primeira formação, quando nós tivemos a oportunidade de estar recebendo esse acompanhamento dos formadores, quanto na sala de aula para aplicar o projeto. Porque são dinâmicas diferentes, voltada para o aprendizado, voltada para as habilidades, aquelas perdidas dos nossos alunos, e também quanto para nós, professor, criar novas oportunidades para fazer um trabalho melhor. Porque você está muito acostumado no automático, sinal papel bicobu, o número de 1 a 100, e aí você cria uma nova metodologia, você tem um aprendizado melhor, tanto você quanto professor, para você quanto aluno. Porque quando a gente foi em formação, nós éramos alunos. Quando a gente veio para a sala de aula, viemos como professores. Então são conhecimentos que tornam a nossa prática mais eficaz. A gente começa a conhecer um outro lado de que a gente ainda está escondidinho. Nós temos o nosso potencial, mas precisa ser desenvolvido. E o Puxirum foi isso, ele veio trazer essa dinâmica para desenvolver o nosso potencial dentro da sala de aula, e assim contribuir com o aprendizado das nossas crianças.
E como que foi o acompanhamento do professor Francisco durante esse seu percurso? O que você sentiu em relação a essa presença, a esse apoio? Em relação ao acompanhamento do formador, ele foi bem importante, porque na hora da dúvida, chama o professor. Na hora de que você não consegue, chama o professor. E mesmo nós, como professores, ainda temos muita dificuldade, principalmente na área da matemática. Tem hora que você dá um apagão, você não consegue, você tem que ter segurança para passar aquilo que você vai passar para o teu aluno, você tem que ter segurança para poder o teu aluno entender que ele pode buscar informação com você. Então, foi muito importante as participações nos encontros virtuais, nos encontros presencial, quando eles vieram acompanhar, trouxeram também várias dicas para a gente trabalhar em sala de aula, que por mais que você foi lá, você foi só 4 dias, aí você trouxe todo um projeto para dentro da sua sala, então muita coisa ainda teve que pedir informação, que você não estava bem segura daquilo. A metodologia, ela prevê uma estruturação de aula em 3 etapas. Uma primeira etapa, que é o coletivo, onde tudo está mais centrado na mão ali do professor, em que ele vai desembrulhando, vai partilhando esse conhecimento com o coletivo da sala, vai convidando um, outro para vir à frente, fazer junto com ele, fazer como ele fez. Isso é muito importante, porque o professor é a maior referência que os estudantes têm lá na sala de aula. Depois, a gente tem um momento nos pequenos grupos. Então, dentro da metodologia, os estudantes se apoiam. E a gente vai formar esses agrupamentos de acordo com a intencionalidade pedagógica. Ora, nós vamos formar os agrupamentos por níveis mais próximos, por proximidade dos níveis de aprendizagem. Ora, nós vamos formar os agrupamentos com níveis diferentes. Tudo vai depender da intencionalidade pedagógica do professor para aquele momento. Quais são os desafios que a gente vai oferecer para aquele grupo de estudantes naquele momento, naquela atividade. E por fim, a gente tem a terceira etapa, que é a etapa de uma prática individual. É muito importante que a gente consiga observar e avaliar como é que o grupo todo avança ou não, como o grupo desenvolve, quais são as lacunas que o grupo apresenta em relação ao desenvolvimento das suas habilidades, mas também é muito importante que a gente consiga esse olhar singular, que a gente consiga observar e avaliar até onde cada um foi, até onde cada um alcançou ou não os objetivos de aprendizagem que a gente tinha formulado. Os estudantes que fazem parte do projeto têm apresentado melhoria significativa no desempenho da aprendizagem,